O novo governo, né, já está aí, né, tentando se compor e, ao mesmo tempo, já ir no processo de transição de governo. Vocês viram essa semana, o Alckmin, né, já assumiu aí como responsável por essa transição de governo, né, entre o governo Bolsonaro e o futuro governo Lula. O Alckmin, que é o vice e que é um administrador incomparável, administrou o estado de São Paulo aqui por muitos e muitos anos. Né? Só que, em meio a essa transição, veio uma questão, né? O Henrique Meirelles, ele publicou no Twitter, né? Justamente colocando a ideia de que você tem um rombo nas contas do governo de cerca de 400 bilhões, né? É muito dinheiro. A gente tem que lembrar, né, aqui, e é interessante lembrar isso, né, que quando o Lula deixou o governo em 2010, ele deixou o governo com um superávit de 370 bilhões de dólares. E hoje o Bolsonaro sai com um rombo de 400 bilhões de reais. Né? Só para a gente fazer uma comparação, porque tem muita gente aí que o Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela e esse papo todo, que dá sono. Não sei para vocês, mas me dá sono. Né? Vocês viram placa até de bolsonarista, ninguém vai comer o meu cachorro. Oh, nós. Ai, gente, isso dá sono, tá? Dá sono. Mas é isso, né? O Lula deixou o governo em 2010 com um superávit. O Bolsonaro deixa com rumo. E nesse sentido, a equipe do Lula vai ter que aí, então, né, liderado pelo Geraldo Alckmin, correr atrás desse prejuízo. Tá, eu sei que muita gente fala assim, mas teve pandemia e teve a guerra da Ucrânia. Primeiro que a guerra da Ucrânia praticamente não afetou nada aqui no Brasil, exceto pelos preços de alguns insumos para a agricultura, mas que nem teve um grande efeito assim, porque o Brasil continuou, né, na parceria com a Rússia e com a Bielorrússia para receber esses insumos. Agora, durante o governo Lula, teve uma guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, a guerra ao terror que os Estados Unidos travou no mundo inteiro. Teve a gripe aviária e teve a crise econômica de 2008, que é comparada pela maioria dos analistas e economistas somente à grande crise de 1929. Porque, gente, quando uma pessoa é eleita presidente, pode acontecer qualquer coisa durante os 4 anos que ela está como presidente. Ela tem que estar preparada para reagir a isso. Tá? E então, não adianta ficar chorando, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve não sei o quê. Todos os presidentes, durante seus mandatos, enfrentam desafios. Alguns menos, alguns mais. Mas se você for pegar no governo Lula, também houve grandes desafios. Essas guerras que eu citei, crise econômica e também uma pandemia. Então, no governo Bolsonaro também ocorreu pandemia e a guerra da Ucrânia não afetou grandemente o que aqui a economia brasileira. Tá? Então vamos lá. Mesmo assim, houve essa diferença, né, do Lula deixar um superávit de 370 bilhões de dólares e o Bolsonaro, possivelmente, né, de acordo com o Meirelles, esse rombo de 400 bilhões de reais. Né? Bom, então para o orçamento de 2023, vai faltar dinheiro para a farmácia popular, para a merenda escolar, para creches, para o Auxílio Brasil de R$ 600. Por isso, o a equipe, né, do Lula, que está liderando aí a transição sobre a chefia do Geraldo Alckmin, está pedindo aí, né, possivelmente que o Congresso, né, aprove uma dotação orçamentária de mais 200 bilhões para que digamos assim, essa bomba deixada aí possa ser então, né, eliminada. Por quê? Uma vez que esses a farmácia popular, o Auxílio Brasil, todas essas áreas sociais ficaram sem dotação orçamentária, e isso vai explodir no próximo governo, a população com certeza iria culpar o então governo que vai entrar por essas questões, já que muitas poucas pessoas, infelizmente, não entendem que a dotação orçamentária ela é feita no ano anterior. Então, a dotação orçamentária que o presidente Lula vai receber não foi feito por ele, mas foi feito pelo Bolsonaro.
Mas se perguntar, mas e se o Bolsonaro tivesse reeleito? Se ele tivesse reeleito, ou ele teria que fazer alguma coisa semelhante a isso, né? Ou também ele podia deixar para lá e diminuir o Auxílio Brasil, não mais investir nas farmácias popular, como também ele já vinha cortando quase todos os investimentos da farmácia popular mesmo, tá? E com certeza nem acho que ele perderia apoio por causa disso, com toda sinceridade. Mas o Lula não pode deixar isso acontecer, não apenas por apoio político, mas porque esta é a essência daquilo que o Lula, que é o governo Lula, né? Cuidar das pessoas mais pobres, cuidar das pessoas mais carentes, né? Garantir merenda escolar de qualidade, garantir a farmácia popular para quem não pode comprar seus remédios, o Auxílio Brasil de R$ 600, né? Que vai voltar a ter o seu nome de verdade, que é Bolsa Família, porque também, né? O que que o Bolsonaro fez aí só foi trocar o nome, né? Era Bolsa Família, trocou por Auxílio Brasil, era Minha Casa Minha Vida, trocou por Casa Verde e Amarela. Quer dizer, não criou coisas novas, apenas pegou o que o PT e o governo Lula já tinha feito e trocou por outro nome, né? Fica parecendo o prefeito de interior quando pinta uma escola e reinaugura a escola, reinaugura a praça depois que pintou ela, né? Então, não, né? Mas isso não deve ser a tônica do governo Lula e do governo Alckmin, né? Que deve ser, esses governos devem seguir então essa prioridade do quê? De cuidar dos mais pobres. E para isso vai precisar dessa dotação orçamentária. Já tem jornais por aí fazendo uma crítica a isso. A gente deve então colocar um ponto contrário a essa crítica, porque isso é extremamente necessário, tá? Eu creio que se esses 200 bilhões fossem para pagar dívida, os jornais que estão aí já criticando não estariam criticando, porque quando é para pagar dívida com banqueiro, quando é para pagar dívida internacional, qualquer dinheiro pode ser tirado de qualquer área para poder fazer isso. Agora, quando é para garantir melhor qualidade de vida para as pessoas mais pobres, aí não pode. Não, pode sim. O governo, a equipe de transição precisa sim, né, conseguir que esse dinheiro esteja disponível, que esse orçamento esteja disponível o ano que vem para garantir que a nossa população, já tão sofrida, tenha acesso então a remédios, a merenda escolar de qualidade, creches para as mães que precisam trabalhar, Auxílio Brasil para uma grande parte da população que vem aí sofrendo muito com esses preços exorbitantes que estão aí os alimentos do supermercado, tá bom? Então é isso, né? Eu tenho certeza que o Lula e o Alckmin, dois grandes administradores, dois grandes estadistas, vão saber desarmar essa armadilha que o Bolsonaro deixou para eles, tá? Eu confio que eles vão conseguir. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, clicar aí no sininho para receber os novos vídeos do canal. E distribua um vídeo aí, manda pelo grupo do WhatsApp, manda aí para os grupos do Facebook de vocês, tá bom? E deixe os comentários para a gente sempre ir aprimorando o nosso trabalho aqui, tá? Lembrando que nossos vídeos aqui têm um caráter de discussão filosófica, política, tá? E não de dar notícia, tá? Todos que eu li aqui para vocês foi através de acompanhar, né, os jornais, né, Folha, Globo, Estado, Twitter, tá? Então, aí, Twitter do Henrique Meirelles, para a gente poder comentar essas questões, tá bom? Até!